continua sendo um candidato à presidência da República que é o mais honesto de todos, que não tem recurso nenhum, que faz os vídeos com 3G, que só porque tem a mão de Deus, tá, sobre ele, que conseguiu todas essas coisas. Pode ter certeza. Quem é que ia imaginar uma coisa dessas? Porque tem a verdade do lado dele. Você está, parabéns para você, porque você finalmente está escolhendo uma pessoa para colocar o Brasil no rumo para ser o primeiro mundo, para se tornar primeiro mundo. Quero dizer para você que a nossa crise, ela não é só econômica, ela é principalmente uma crise de confiança política. Só com o Bolsonaro eleito, só de eleger o cara, não precisa fazer nada, não precisa nem estar na presidência da República, lá em dezembro, já com certeza umas 2 milhões de vagas de emprego já serão criadas, porque as pessoas voltam a confiar no país. Bolsonaro eleito, os ministérios, olha, depois de tanto tempo, esses conluios, não, vou aqui que eu te dou um carguinho no ministério, se você fizer isso aqui pra mim, finalmente, cara. Nós vamos ter os ministérios ocupados por pessoas decentes, comprometidas com o Brasil. Você imagina, cara, chegar no futuro, o dólar cair pra 2,70, que é o preço mágico, assim, é excelente para quem importa, excelente para quem exporta. E você acha que é impossível? Claro que não. O cara nem foi eleito ainda, pô. Nós estamos a 24 horas aí das eleições, o dólar já está baixando. E não fazer negócio com viés ideológico. Nunca foi tão fácil votar. Aperte 1, aperte o 7 e confirme, tá bom? Nós vamos ter 4 anos aí de prosperidade depois de 24 anos de trevas com governos esquerdistas do PT e do PSDB. O que nós vimos ontem foi uma guerra de hashtags no Twitter. Por um lado, você teve a hashtag que foi subida lá, Bolsonaro traidor, e posteriormente, como consequência a isso e como reação a isso, uma outra hashtag, Nando Moura traidor. Então vamos entender o que aconteceu aqui e vocês vão compreender também esses vídeos do começo que eu apresentei. O que se deu? No dia 24, em pleno Natal, o Bolsonaro sancionou o pacote anticrime. E um dos itens lá era aquilo que se chama de juiz de garantias, que é um juiz que atua junto com a investigação, que emite mandados de prisão, de busca e apreensão, ou seja, alguém que participa da investigação, separado do juiz que vai analisar o caso final. Eu vou esperar quem entende do assunto analisar essa decisão agora, esse item do pacote anticrime, para saber se é uma coisa boa ou não. Vou esperar que o Dead Consenso faça um vídeo também, o Tássio Denker, para a gente entender melhor o que isso quer dizer. Mas é onde a gente saiba, isso existe em outros países. Quando você pensa no modelo idealizado pelo Sérgio Moro na Lava Jato, ele tinha em mente a Operação Mãos Limpas na Itália, que perseguiu a máfia italiana, e onde existe essa atribuição de um juiz que atua como investigador, que atua junto com a investigação, e posteriormente você tem um outro juiz que analisa o caso. No Brasil não se deu isso, e o que a gente viu foi essa aberração que se deu na Lava Jato, de um juiz como Sérgio Moro atuando em conluio com a acusação. Ou seja, trabalhando de maneira coordenada para prender as pessoas. Se vocês se lembram bem lá, quando teve as notícias da Vaza Jato, da Intercept, uma das procuradoras da Lava Jato disse que, olha, Moro viola sempre o sistema acusatório. Ou seja, o Sérgio Moro, enquanto juiz da Lava Jato, da Força-Tarefa da Lava Jato, ele fez algo que viola o princípio mais básico de um juiz, que é ser imparcial. Quando você é julgado por alguém, tudo que você espera é que você tenha um julgamento justo, imparcial, que não haja parcialidade, que não haja conluio entre acusação e juiz. Então, em tese, esse juiz de garantias seria uma maneira para poder evitar esse tipo de abusos que se deram durante a Lava Jato. Eu vou tirar para vocês aqui um artigo da Conjur com o título Advocacia exalta juiz de garantias, enquanto a magistratura se mostra receosa. Então tem duas posições aqui. De um lado, você tem juízes que não curtiram muito a decisão, então você tem advogados que dizem que isso é uma boa decisão. Quero citar aqui a Daniela Mediolaro, que é uma advogada, que diz o seguinte: um dos pouquíssimos pontos positivos do pacote anticrime foi acertadamente mantido pelo presidente. Uma grata surpresa nesses tempos de flerte com o autoritarismo e retrocesso em termos de política criminal.
E o Fernando Augusto Fernandes também disse o seguinte, também advogado, disse o seguinte: um grande e importante passo para as garantias individuais no país, significando que o juiz que julgará a causa não pode ter participado das medidas na fase de investigação, como a prisão. Ao mesmo tempo, foi uma enorme derrota para juízes que deixam a imparcialidade e passam a comandar operações e confabular com o acusador. Um claro recado ao Sérgio Moro. Então essa sanção do Bolsonaro a essa medida particular é uma surpresa para muita gente, porque aqui ele está atuando contra o modo como Sérgio Moro operou enquanto juiz de primeira instância nos casos da Lava Jato. Aparentemente é um recado ao Sérgio Moro. E daí o que aconteceu? Você teve pessoas que se horrorizaram, entre elas o Nando Moura. O Nando Moura, ele tem aquele que se diz o maior canal conservador do Brasil, embora tudo que ele conserve seja o ódio, a intolerância, o preconceito, uma série de análises políticas totalmente ineficazes, incorretas e ignorantes, ou seja, é um conservador no molde brasileiro, mas infelizmente é isso que tem. E que, acima de tudo, foi um enorme cabo eleitoral do Bolsonaro. Durante meses e anos, ele levou o Bolsonaro para entrevistas no canal dele, ele defendeu o Bolsonaro e ele dizia claramente nos vídeos dele que o Bolsonaro não era a melhor opção, era a única opção para o Brasil. Então ele foi alguém que encampou a luta do Bolsonaro e ajudou, certamente ajudou pessoas a mudarem o voto para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro hoje é presidente da República, tem o dedinho do Nando Moura também nessa eleição. E até recentemente, até uns meses atrás, ele ainda defendia que era a única solução para o Brasil, que ele tinha orgulho do presidente dele, que ele queria ter uma urna eletrônica em casa para apertar 17 todos os dias. Ô maravilha, ô glória! Onde é que tem uma urna eletrônica aí para eu poder votar 17 todos os dias? Eu preciso ir atrás de uma. Então até recentemente, até poucos meses atrás, até que ele voltou de férias, fez um implante de cérebro, fez um implante de cabelo, voltou para casa totalmente alucinado e passou a atacar também a extrema-direita e outros direitistas. Então ele publicou o seguinte aqui no Twitter ontem: Bolsonaro, ao sancionar a emenda do Freixo, traiu não só o ministro Sérgio Moro, mas todo o povo brasileiro. Não existe mais nenhuma justiça nesse país. E ergueu a hashtag Bolsonaro traidor. Daí o Maicon Cruz respondeu que não era teu presidente, queridinho, e o Nando respondeu: era essa merda ou o Haddad. Só que essa merda, na verdade, não era merda para ele ano passado. Como vocês viram nesse vídeo do começo aqui, você tinha ali o Nando Moura fazendo uma série de previsões sobre o futuro do Brasil caso o Bolsonaro ganhasse. Até o vídeo se chama, um vídeo de 27 de outubro, o vídeo se chama Bolsonaro presidente, como será? E ele faz ali 7 ou 8 previsões do que pode acontecer com o Brasil quando o Bolsonaro ganhar, entre elas surgirem milhões de postos de emprego assim que ele sentar na cadeira presidencial, automaticamente, porque segundo o Nando Moura, a análise dele completamente equivocada e simplória e infantil, o problema do Brasil não é uma crise econômica, é uma crise de confiança. Ele imagina o dólar chegando a 2,70 graças ao Bolsonaro, a gente está com o dólar quase a 4,10 agora. Então, assim, ele fez uma série de previsões ali e todas, sem exceção, estão completamente erradas. E eu acho que esse vídeo aqui, Bolsonaro presidente, como será, talvez exponha a fragilidade conceitual do Nando e como ele é um completo incompetente enquanto analista, aqui vou botar milhões de aspas nesse analista, quanto analista político. Alguém que não entende de nada. Alguém que não entende de nada. Alguém que disse nesse mesmo vídeo aqui que se o Haddad ganhasse, o Brasil viraria uma Venezuela em poucas semanas, ou em poucos meses. Nesse caso aqui, você tem um erro crasso, um erro grotesco de análise política, de incompreensão do que se dá no Brasil, de quem eram os candidatos, de quem era o Bolsonaro. Ou ele estava completamente equivocado e é um ignorante completo em termos de política, ou ele mentiu para os inscritos dele. Em ambos os casos, ele levou o espectador dele ao erro. Ele levou milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, a votarem no Bolsonaro com base na leitura completamente incorreta dele de quem era o Bolsonaro. Como ele disse ali, era essa merda ou o Haddad. Você não pode votar numa merda, você não pode votar num monte de estrume e esperar que cheire bem depois. Pelo contrário, quem criticava o Bolsonaro, quem apontava os erros do Bolsonaro, quem apontava o perigo do Bolsonaro à presidência, em via de regra acertou muitas previsões, porque era previsível isso. Você não precisa ser um gênio da política para perceber o risco que o Bolsonaro representava para a democracia brasileira, para certos princípios morais dos brasileiros, e que ele não cumpriria, não teria condições de cumprir aquilo que ele prometia, porque não dependia dele. Somente um ignorante político completo poderia dizer aquilo que o Nando disse nesse vídeo aqui, Bolsonaro presidente como será, e só um ignorante maior ainda acreditaria no Nando Moura. Isso porque o Nando Moura nem é o pior analista político da extrema-direita brasileira. Tem piores, tem piores. O próprio Olavo de Carvalho é muito ruim também, tirando o impacto, a influência que ele obteve. Você tem pessoas completamente ignorantes em termos de política, que têm visões distorcidas da realidade e que conseguem fazer a cabeça de milhões de pessoas. Se o Bolsonaro ganhou a eleição, em grande parte, essas pessoas são responsáveis por isso.
O Nando não é isento nessa questão, ele tem as mãos sujas. Se vocês aí, eleitor ou não do Bolsonaro, estão amargando o Bolsonaro, é porque pessoas como o Nando Moura aqui vieram durante anos criando, primeiro, o espírito antipetista, que foi crucial para a eleição do Bolsonaro, e depois porque defenderam o Bolsonaro abertamente. Criaram um cenário apocalíptico caso o Bolsonaro não ganhasse. E você tem agora um presidente, como ele diz, uma merda. De acordo com as próprias palavras do Nando Moura. E ele passou ontem freneticamente atacando o Bolsonaro nas redes sociais. E isso também demonstra o impacto como ele ainda tem, porque ele conseguiu subir um hashtag em primeiro lugar, Bolsonaro traidor. Então a gente achava que ele tinha perdido boa parte da relevância dele enquanto influenciador, mas de fato ele ainda tem uma influência. Aí um detalhe, uma das pessoas que compartilhou, que retweetou o tweet do Nando Moura atacando o Bolsonaro, foi o Abraham Weintraub, o ministro da Educação. O atual ministro, né? Porque acho que ele tá com a corda no pescoço já. Ele retweetou isso e obviamente as pessoas perceberam e rapidamente ele apagou o tweet. Mas tem provas, aqui a gente tem evidências disso. Tem aqui o print do retweet do Abraham Weintraub. O irmão do Abraham Weintraub, o Arthur, veio defender o irmão e disse que o irmão é o tiozinho do WhatsApp, que ele não sabe utilizar a rede social e que compartilhou por erro. Mas não é simples assim, gente. Não sei se vocês utilizam o Twitter, mas para você retweetar alguma coisa, você tem que apertar o botão de retweet, aparece uma janela e pergunta se você quer retweetar com comentário ou sem comentário. Então são 2 cliques, não é só você clicar e retweeta. Você tem que clicar 2 vezes, tem que selecionar aquilo que você quer retweetar. Então não foi um erro, obviamente. O erro foi ele não pensar nas consequências disso. Então ele foi em seguida e apagou o tweet. E o que muita gente especula, assim como eu também já imagino, é que isso já aponta como a cabeça do Weintraub está a prêmio. Tem rolado papos aí, conversas, que ele vai sair do Ministério da Educação já em janeiro, então pode ser que ele já saiba que ele já está com os dias contados, ou ele mesmo quer sair, talvez por divergência do próprio Bolsonaro também, a gente não sabe, então pode ser que tenha a ver com isso. Alguém que já sabe que não vai ficar no Ministério mais, e agora está chutando o balde, mas mesmo assim ele voltou atrás e apagou o retweet. E como reação a isso, o que você viu, como eu disse, foi levantarem uma hashtag Nando Moura traidor, porque ele estaria traindo o Bolsonaro. Porque ele estaria traindo agora aquilo que ele ajudou a eleger, a merda que ele ajudou a eleger. Então muita gente foi lá e criticou o Nando, disse que ele está completamente maluco, que ele voltou despirocado do implante de cérebro, que agora ele é nova esquerda, agora ele está ajudando a esquerda, está ajudando o PT, está ajudando a resistência, está ajudando os outros. O que a gente tem visto aqui, e eu já mencionei isso quando eu falei do racha da direita, é um constante isolamento dessas figuras que estão criticando o Bolsonaro, né, como o Nando Moura, como o Diego Rox, como outros ali que resolveram atacar o Bolsonaro. Uma gradual tentativa de afastamento desse governo caótico, incompetente, de fanáticos. Como eu disse aqui, eu preciso repetir também, a crítica do Nando ao Bolsonaro ou do Diego Rox, não é porque o Bolsonaro tem sido radical demais, mas sim porque ele não é radical o suficiente. Porque o Bolsonaro ele vem nessa retórica antissistema de que ele vai mudar tudo, de que ele não vai compactuar com a política, com a velha política. E isso é impossível, na verdade, isso é impossível. Você entra na política, você tem que compactuar com as regras do jogo, acaba sendo inevitável. E a gente sabia disso, a gente disse isso explicitamente durante a eleição e depois também. Não tem como jogar a política sem jogar a política, a não ser causando uma revolução. Então o Nando está frustrado porque o Bolsonaro não tem sido radical o suficiente, não tem sido aquilo que ele prometeu que seria, que é destruir o sistema, coisa que ele não vai fazer, porque ele se beneficia do sistema e se beneficiou durante 30 anos. Ele, o Flávio Bolsonaro, agora os outros filhos também, o Eduardo, o Carlos, todos eles se beneficiaram do sistema. Eles não têm razão nenhuma para confrontar o sistema. Eles enriqueceram através desse sistema. E outra coisa que a gente tem visto é que essas personalidades que estão se isolando, se afastando, eles já estão criando caminho para defender outro candidato futuro, que era o nosso receio, que é que eles se afastassem do Bolsonaro para que eles continuassem relevantes de algum modo, ainda atuando no cenário político e contribuindo para a ascensão de outra pessoa. E quem é essa pessoa? Sérgio Moro. Nando Moura ontem já levantava a hashtag Moro 2022. Então você pega uma pessoa que é um péssimo analista político, vou botar aspas de novo aqui porque ele não analisa nada, é uma pessoa completamente inepta nesse sentido, que tem uma visão completamente limitada da realidade, que não entende do que diz, isso é mais importante porque não é a formação dele, ele não tem nada a ver com esse tipo de análise, é músico, e que vai usar agora da sua ignorância para eleger uma outra pessoa que vai ser igualmente prejudicial para o Brasil de outros modos também. Talvez o Sérgio Moro não seja alguém que defenda abertamente ditadura, tortura, mas também um sujeito que não tem muito respeito por normas constitucionais, por regras judiciais, pela moralidade também. Não é alguém que tem esse tipo de valores. Como te vê lá no caso, como diz a Monique Checker, a procuradora, o Moro sempre viola o sistema acusatório. Ou seja, era um juiz parcial, um juiz interessado na causa. Então não é alguém que destila muita confiança também. No fundo mesmo, as duas hashtags Bolsonaro traidor e Nando Moura traidor estão corretas. Estão corretas. Primeiro porque o Bolsonaro, como eu disse, ele não cumpriu as promessas de campanha porque ele não tinha como cumprir.
Muitas delas eram inconstitucionais, muitas delas dependiam da aprovação do parlamento, muitas delas, como de segurança pública, dependem de governadores. Ou seja, ele não tem controle sobre as coisas que ele prometia, sobre muitas delas. E ele é traidor para quem é extrema-direita porque ele não é tão radical como ele se propunha. Não é antissistema. Ele é alguém que se beneficia do sistema. E isso é que estão descobrindo agora. Então, de fato, ele traiu o eleitorado dele, porque se ele fizesse aquilo que ele prometia, a gente estava lascado. Se ele tivesse cumprido aquilo que ele disse em 99, na entrevista, que ele daria golpe no primeiro dia se ele fosse presidente, a gente estava lascado. Felizmente, ele não cumpriu aquilo que ele prometia, ou muitas coisas que ele prometia. Mas porque ele é um incompetente em muitos casos também. Por outro lado, o Nando Moura também é traidor. Porque ele traiu o público dele. Ele disse que o Bolsonaro era a única opção para o Brasil. Ele fez uma série de previsões ali completamente equivocadas, incorretas, que levaram as pessoas ao erro. Levaram pessoas a votar no Bolsonaro, pessoas que não compreendem de política também, que votaram no Bolsonaro confiando no Nando Moura. Então ele também traiu o público dele. E agora ele quer voltar atrás e se descolar e dizer que o Bolsonaro é uma merda. Ele ajudou a pôr essa merda no poder. Então ele também é um traidor. Ele traiu o Bolsonaro porque ajudou o Bolsonaro a chegar no poder e agora tenta se desvincular dele e traiu também o público dele, quem assiste o canal dele. Se você for alguém que assiste o Nando Moura e caiu de paraquedas aqui, você foi enganado pelo Nando Moura. Saiba disso. Você foi enganado. E essa cisão na extrema-direita é um reflexo da chegada ao poder, da depuração que se dá quando você tem governantes autoritários que querem simplesmente manter ao seu redor os mais fanáticos, os mais radicalizados. Então você vai descolando os outros, você vai jogando os outros, você vai afastando os outros, você vai exilando os outros. Bem, é assim que funciona. Basta acompanhar qualquer governo autoritário na história, você vê que é assim que funciona. Você mantém um núcleo fundamentalista de fanáticos e vai repelindo qualquer um que critique o seu regime. Eu quero saber se vocês acompanharam essa brigaiada ontem que se deu, né, de hashtags Bolsonaro traidor, Nando Moura traidor. O que você pensa sobre isso? E também sobre agora esse posicionamento de Diego Rox, de Nando Moura, de outros que já estão agora dando suporte para uma candidatura futura para a presidência do Sérgio Moro. O que vocês pensam sobre isso? Se o Sérgio Moro é pior ou melhor do que o Bolsonaro? Se é um risco que a gente pode ter um presidente Moro agora? O que vocês pensam sobre isso, gente? Me digam aqui, deixem no comentário, deixem joinha, assinem no canal, vídeo no após, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!